A VUNESP divulgou o gabarito oficial da prova de escrevente do TJ São Paulo 2023. E aí muitos de vocês podem não ter ficado muito felizes com o resultado e já jogaram a toalha. Falaram, bom, o jogo acabou, saiu o gabarito, acabou o jogo. E não é assim que funciona. Agora a gente está entrando em uma outra fase desse concurso. Nós temos mais uma fase desse concurso para todo mundo, que é a fase dos recursos. E aí aquela pessoa mais desavisada ou mais pessimista pode falar, Ivan, recurso não muda a vida de ninguém, já saiu o gabarito, já era, não fui muito bem, recurso não muda nada. E aí eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Um dos meus primeiros concursos da vida foi no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fui lá no Rio Grande do Sul fazer a prova, fiz a prova, achei que tinha ido bem, fui ver o resultado, tinha sido eliminado do concurso, porque eu não acertei o número mínimo de questões em informática. Então, eu fui desclassificado logo de início, porque eu não tive o mínimo de acerto em informática. E aí, o que eu poderia sentir naquele momento? Tristeza. Fiquei muito triste, falei, bom, putz, eliminado do concurso, provavelmente o que você pode estar sentindo agora, um sentimento de frustração, de tristeza por ter se preparado e não ter ido tão bem. Mas, o que eu fiz? Bom, eu tenho dois caminhos, só chorar ou seguir para a próxima etapa do concurso, que é a fase dos recursos. Optei por seguir para a fase dos recursos, estudando cada uma das questões de informática. Eu estudei muito cada uma das questões de informática que eu errei e consegui fazer vários recursos de todas essas questões. Resultado, a banca aceitou os meus recursos e eu saí de candidato eliminado nesse concurso para candidato aprovado em terceiro lugar no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu recebi o ofício de nomeação desse concurso e só não aceitei porque eu já estava trabalhando no TJ São Paulo. Então eu saí de candidato eliminado para candidato que foi chamado para nomeação e para posse em terceiro lugar e só não aceitou porque eu já estava trabalhando no TJ São Paulo. Então recurso é sim uma fase do concurso para todo mundo, inclusive para você que foi mal e principalmente para você que foi mal, e ela muda o jogo. Então você ainda está no jogo. Óbvio que se você acertou 20 questões, 30 questões, 40 questões, aí realmente fica difícil. Eu não posso mentir para vocês, não vão ter 20 questões passíveis de recurso na prova. Agora, se você está na casa dos 70 pontos, por exemplo, você ainda está no jogo. Não desiste, fala, não, eu tô com 70 pontos, putz, a nota de corte vem mais alta. Calma, você ainda está no jogo, beleza? Então bora lá. Primeiro ponto que eu quero explicar para vocês sobre o recurso. Então, eu abri aqui o edital. Primeiro ponto, o recurso ele é feito via internet. Então, no site da VUNESP vai ter um campo para recurso. Não é por carta, não é por nada disso. Tem gente que recorre pelo stories do Instagram, né? Nossa, aquela questão foi absurda, tal. Formalizem o recurso. É no site da VUNESP, o recurso é online. Outra coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Existem dois tipos de recurso. O recurso para anular uma questão, e aí todo mundo ganha o ponto. Então, ó, questão 15 foi anulada. Todo mundo ganha aquele ponto, inclusive quem não recorreu. Mas existe um recurso aqui que vocês precisam ficar atentos, de alteração do gabarito. Então, uma questão que a banca trouxe gabarito A, depois dos recursos ela pode virar gabarito B. Isso pode acontecer. Ah não, Ivan, eu ouvi falar que recurso é só para anulação. A banca anula a questão e todo mundo ganha ponto. Negativo. A banca pode alterar o gabarito por conta de um recurso e você, que teoricamente acertou a questão, perde o ponto e quem teoricamente errou a questão ganha o ponto. Então existe um recurso para alteração do gabarito. Não é um recurso para anulação, mas sim para alteração do gabarito. Então, fiquem atentos, recorram das questões que eu vou mencionar aqui no vídeo de hoje, beleza? Então, bora lá. Vamos explicar daqui a questão da diferença dos recursos. Eu passei aqui o edital para vocês, que o recurso para anulação todo mundo ganha o ponto e tem o recurso para alteração de gabarito e os recursos são feitos via internet. Legal? Ivan, beleza, entendi. Quais questões você acha que são passíveis de recurso? Bom, questões de direito penal, vou até colocar aqui, ó, questão 25 de direito penal, eu acredito que seja uma questão passível de recurso, tá aqui na tela, questão 25. Ivan, por que questão 25 de penal é passível de recurso? Porque o seu edital cobra legislação e não doutrina. Veja aqui, ó, o conteúdo programático. Toda legislação
deve ser considerada com as alterações e atualizações. Então ele menciona legislação, vejam aqui, ó, não menciona doutrina. Então, por isso, eu acredito que a questão 25 de direito penal deva ser anulada. Por quê? Porque ela menciona a classificação doutrinária de crime comum. Veja aqui na alternativa A, o crime de falsidade de atestado médico é um crime comum. Galera, vem aqui pra mim, a lei não diz que um crime é comum, próprio, de mão própria. Essas são... Ivan, não entendi nada que você falou. Você não entendeu porque isso é uma classificação doutrinária. Crime comum, crime próprio, crime de mão própria. Isso a banca não poderia ter cobrado, porque doutrina não estava mencionada no edital. O edital dizia legislação. Se você estudou a legislação, você não sabe o que é um crime comum, um crime próprio, um crime de mão própria. Então há aqui um fundamento para anulação. Vocês vão pegar o edital, copiar e colar aquela parte que fala de legislação, que eu trouxe para vocês, essa parte aqui, ó, e dizer que a classificação entre crime comum, crime próprio e crime de mão própria não está na legislação, em nenhum dos artigos mencionados no edital. Então aqui há uma extrapolação do edital, beleza? Na questão 25 de direito penal e também na questão 26, a mesma coisa. Questão 26, na alternativa E, cobra a classificação doutrinária entre crime formal, crime material, são classificações doutrinárias. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. A alternativa E, o crime de corrupção passiva é formal. Galera, vamos voltar aqui no edital, ó. Toda legislação, o edital menciona legislação e na parte de direito penal, os artigos que vão cair. Não é possível que o candidato consiga acertar essa questão da alternativa E, não é possível que ele consiga. Vem até aqui para mim. Não é possível que o candidato consiga saber se a alternativa E está certa ou errada só com base na legislação. E o edital fala, será cobrada legislação. Beleza? Então, o fundamento para a anulação da questão 26 de direito penal é: a banca cobrou doutrina, uma classificação doutrinária em crime formal e crime material. Analisando todos os artigos do Código Penal previstos no edital, não era possível que o candidato conseguisse distinguir se um crime é formal ou material. Sendo assim, requeiro a anulação da questão número 26 de direito penal. O recurso vai ser mais ou menos nesses termos. Questão 25 e questão 26 de direito penal devem ser anuladas com o mesmo fundamento, cobrança de doutrina, que não se encaixa em nível médio. Eu quero falar uma coisa. Não é porque é difícil. Ah não, mas essa questão de penal era muito difícil. Não tem nada a ver com nível de dificuldade, beleza? Tem a ver com não estar no edital a previsão de cobrança de doutrina. É óbvio que é uma questão difícil, mas se ela estivesse no edital, beleza, aí vamos ter que estudar mais, era difícil, mas estava no edital. Tem até aquele sentimento de justiça, sabe? Quando você erra a questão, fala, beleza, errei, mas estava no edital, justo. Agora aqui não, era uma questão difícil, mas ela não estava no edital. Esse é o problema, não estava doutrina no edital. Então, questão 25 e 26 de penal, essas são as minhas considerações. Agora eu tenho mais uma questão aqui, questão 66 de atualidades, que falava da quebra do Silicon Valley Bank. Vocês verem que meu inglês não é o perfeito, mas é o Silicon Valley Bank. Questão 66 da prova tipo 1. O gabarito que a banca deu foi a letra E. Beleza, a letra E não tem dúvida de que ela está certa. Mas o problema é o seguinte, a letra D também pode ser considerada correta. Porque, ó, a despeito de ser um banco regional, o Silicon Valley Bank trabalhava com grandes somas, por ser uma instituição especializada no financiamento de novas tecnologias. Veja, realmente o Silicon Valley Bank, ele trabalhava com muito dinheiro e era um banco regional. Eu vou deixar um link aqui embaixo nos comentários fixados da CNN, dizendo exatamente isso. Que o Silicon Valley Bank, ele trabalhava com muito dinheiro, né, digamos assim, um status de grande banco, porque recebia muita grana mesmo, mas a CNN chama de banco regional. Então ficou meio dúbia essa questão 66. Até o professor Max de atualidades me alertou. Falou, Ivan, essa aqui pode dar problema. Por quê? A banca, ela considerou o posicionamento aqui da Veja. Percebam que o enunciado traz um trecho da Veja, de uma reportagem da Veja de 2023. Agora, por exemplo, na CNN
já diz que o Silicon Valley Bank é sim um banco regional e recebia realmente grande soma de dinheiro. Então a questão D pode ter ali um pegazinho. Eu, se tivesse errado essa questão, recorreria com esse fundamento. A banca utilizou essa reportagem da Veja, mas outros veículos de comunicação têm um posicionamento um pouco distinto. Por exemplo, a CNN considera sim o Silicon Valley Bank um banco regional e que realmente trabalhava com grandes somas de dinheiro. Então a letra D, ela pode também se encaixar num conceito da CNN. Agora a banca trouxe aqui o posicionamento da Veja. Então esse é o lance, assim. São veículos de comunicação distintos. Então você pode fundamentar um recurso nessa questão 66 de atualidades com base no posicionamento de um outro veículo de comunicação. Beleza? Inclusive o professor Max de atualidades nos alertou sobre essa questão. Questão 69 de PCD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa aqui vem até para mim. Se a banca não anular, vai ser um erro grosseiro da banca. Esse aqui, a questão, ela tá grosseiramente errada. O gabarito foi dado como letra B de bola. Tá perfeita a letra B, tá correta. Mas a letra D também está correta. E eu vou mostrar o motivo. O artigo 9º do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que a pessoa com deficiência tem prioridade no atendimento de serviços de atendimento ao público, beleza? E também na tramitação de processos judiciais. Então percebam, tem dois tipos de prioridade. Prioridade em serviço de atendimento ao público e prioridade em processo judicial. Dois tipos de prioridade para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem essas duas prioridades. E o acompanhante da pessoa com deficiência tem as duas prioridades? Não. O acompanhante da pessoa com deficiência tem só a prioridade de atendimento no serviço público. Atendimento de serviços abertos ao público. Não tem prioridade de atendimento em processos judiciais. Dentro do processo judicial, o acompanhante da pessoa com deficiência não tem nenhuma prioridade. Mas, em serviço de atendimento ao público, tem sim prioridade também o acompanhante da pessoa com deficiência. Pegaram? São dois tipos de prioridade? Legal. A alternativa B fala que João, que é a pessoa com deficiência, vou colocar aqui, tem atendimento prioritário no balcão, que é um serviço de atendimento ao público, e no processo judicial. Tá certo? Tá perfeito. Beleza. Mas olha a D. João e Maria, lembra que João é a pessoa com deficiência, Maria é a acompanhante da pessoa com deficiência. Deverão ter atendimento prioritário no balcão e em qualquer serviço de atendimento ao público. Tá perfeito. Nos termos do artigo 9º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vocês vão fundamentar nesses termos. Considerando o artigo 9º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, João tem prioridade de atendimento no balcão da vara civil, que é o que fala aqui, ó, atendimento do balcão da vara civil para obter informações. João tem essa prioridade e também tem prioridade dentro do processo judicial. Maria tem prioridade apenas no atendimento do balcão da vara civil, por ser acompanhante da pessoa com deficiência e não no processo judicial. Exatamente nos termos da alternativa B, que foi o gabarito dado pela banca, mas também da alternativa D, que foi o gabarito não trazido pela banca. João e Maria devem ter atendimento prioritário no balcão. Sim, tá certo. E em qualquer serviço de atendimento ao público, tá certo. Então, B e D estão corretas aqui nos termos do artigo 9º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Importante, galera, deixem nos comentários se vocês, primeiro, erraram ou acertaram essas questões que eu estou trazendo, e segundo, outras questões que vocês acham que pode caber recurso, que eu vou analisar e trazer a fundamentação. Então, quanto mais gente comentar se errou ou acertou a questão que eu estou trazendo aqui, e mais gente colocar outras questões e outros fundamentos, vamos usar os comentários aqui como um fórum de discussão. Ó, a questão tal, acho que pode ser anulada por esse e esse fundamento. Ah, eu pensei em outro fundamento para essa questão. Vamos colocando aqui um monte de fundamento, um monte de questão para a gente ir se ajudando. E quanto mais fundamento, maior a chance da VUNESP anular alguma questão. Beleza? Questão 87. Conversei com o professor René de Informática e também deve ser anulada. Por quê? Ela já começa errada. Esse é o problema. A Microsoft disponibiliza duas versões do software Microsoft Teams. Errado. A Microsoft Teams tem 7 versões. Existem 7 versões do Teams. Ivan, mas como 7 versões? É isso mesmo.
tem 4 versões empresariais e 3 versões de pessoa física, ou vice-versa. Eu sei que são 4 versões de pessoa física ou jurídica e 3 versões de pessoa física ou jurídica. Agora eu não lembro, são 4 de física e 3 de jurídica ou 4 de jurídica e 3 de física. Mas eu sei que são 7 versões de Teams. E eu vou deixar o link fixado aqui no vídeo, o link da Microsoft, site oficial da Microsoft, mostrando as 7 versões de Teams. Então não tem como discutir isso aqui. É o link da Microsoft Teams mostrando as 7 versões. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. Também vou deixar o link fixado nos comentários da reportagem da CNN que eu mencionei para vocês, da questão 66 de atualidades. Vocês podem copiar e colar a reportagem no recurso de vocês para dar ainda mais fundamento. Aqui é a mesma coisa. A questão 87 deve ser anulada porque está desatualizada, traz informação errada para o candidato, podendo induzir a erro. Então a própria questão já está errada no enunciado, já que a Microsoft Teams disponibiliza 7 versões do software e não 2, como está aqui no enunciado, podendo induzir o candidato a erro. Então questão que apresenta erro grosseiro no enunciado, e vou deixar o link da Microsoft aqui nos comentários para vocês, e aí não tem erro, é o link da Microsoft oficial, não tem muita discussão, beleza? Galera, inicialmente essas foram as questões que eu acredito que a banca pode anular. Agora, façam isso que eu pedi para vocês. Deixem nos comentários se vocês erraram ou acertaram essas questões e, principalmente, outras questões passíveis de recurso, outros fundamentos que eu não falei aqui, para a gente criar um fórum de discussão nos comentários, e aí eu vou ajudando vocês. Gravo outro vídeo com outras questões. O meu intuito aqui é ajudá-los para que vocês consigam aumentar a nota do TJ São Paulo, ganhando alguns pontos com esses recursos. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.